Cresce em todo mundo a polêmica sobre a chamada ideologia de gênero. A ideia de que existiriam mais gêneros do que o masculino e o feminino e que um homem ou uma mulher poderia mudar de gênero quando quisesse. Muita gente já fez até cirurgia de mudança de sexo. O problema é quando depois surge o arrependimento. Robert Pádua tem 30 anos. É estudante de teologia e fala 3 idiomas fluentemente. As sobrancelhas, ainda levemente delineadas, revelam sinais de um passado recente. Robert foi um menino, que foi uma menina trans. Da menina trans teve todo o seu processo de vida. Mas hoje o Robert é o amigo que tem pessoas que estão junto com ele o tempo todo, que o amam como ele é. Robert nasceu e viveu como homem até os 14 anos. Na infância, começou a querer se transformar em mulher. Robert começou a usar roupas femininas, deixou o cabelo crescer e iniciou uma lenta transformação no corpo, graças a uma amiga. E aí ela fez um protótipo e ela começou a colocar o silicone industrial no meu corpo, que foi as primeiras transformações depois das injeções de hormônio. As injeções eram constantes. Se uma pessoa faz uma injeção a cada um mês, a gente fazia em excesso 3 vezes por semana de injeção, fora os comprimidos. Então era uma bomba de estrogênio que vinha para dentro do corpo e fazia essa alteração muito rápido. Aí eu fiz o silicone, depois comecei a fazer cirurgias plásticas, aí eu fui tomando cada vez mais formas femininas muito rápido. Foi nesta época que Robert deixou de existir e se transformou em Sabrina. Aos 18 anos, ela se mudou para a Itália. Em Milão, Sabrina ganhou dinheiro se prostituindo. Comprou roupas, joias, mas mesmo assim ainda não se sentia feliz, realizada. Faltava alguma coisa. Ela não queria no corpo nada que a lembrasse de Robert. Foi quando decidiu pela cirurgia de mudança de sexo. O que a travesti fazia, como ela vivia, o tipo de vida que ela gostava, como ela gostava de se vestir, eu não me enquadrava dentro desse gênero. Eu me enquadrava dentro do gênero feminino, totalmente, do gênero da mulher trans. A primeira pessoa a quem ela contou a mudança foi a irmã, Janaína. Quando ele chegou a essa decisão, eu lembro que um dia ele me ligou e ele falou assim: Jana, eu vou fazer isso, eu vou fazer a mudança de sexo. Falei: filha, você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Você sabe que isso pode gerar uma consequência, e se você se arrepender? Então, assim, naquele momento eu vi que ele podia estar entrando num precipício, né? Quando completou 24 anos, Robert juntou todas as economias que tinha, na época cerca de R$65 mil, e viajou até a Tailândia. Lá passou por uma cirurgia longa e delicada, a de mudança de sexo. Uma nova mulher com cidadania reconhecida pelo Estado. Sabrina tirou novos documentos. Ela sempre achou que isso era tudo o que sempre quis. Mas logo depois veio uma crise existencial. Nessa construção que eu virei uma mulher, né, com documento, com certidão de nascimento, todas as coisas, eu acreditei que colocaria um fim nos meus problemas. Então eu pensei, poxa, agora eu vou casar, vou construir uma família, vou viver uma vida tranquila, quando na realidade foi o inverso. Então potencializou todas as demais coisas em mim. Então se eu saía menos, agora eu comecei a sair muito. Se eu bebia menos, agora eu comecei a beber muito. Se eu usei entorpecentes, acabei usando entorpecentes demais. Sabrina teve namorados e ficou noiva 2 vezes. E foi justamente na véspera de um casamento que veio a incerteza, a dúvida, o arrependimento. Aquele momento foi um momento que eu tive um insight de realidade, mostrando para mim que o que eu estava fazendo era... Eu estava sendo um vilão comigo. Que o que eu estava fazendo comigo não era justo. E eu não entendia como sair daquela situação. Para sair da situação, Sabrina voltou ao Brasil.
queria ser Robert de novo. E a primeira coisa que fez foi cortar os cabelos bem curtos. Quando eu saio do salão, do shopping, a primeira coisa que eu ouço, e aí, brother? Então, poxa, eu tô saindo, o cara para conversar, aquela coisa que acontece naturalmente, o cara me chama de brother, e brother pra mim foi a coisa mais satisfatória da minha vida. Cortar os cabelos, retirar as próteses, tomar hormônios de testosterona. A desconstrução de Sabrina foi rápida. Apesar de a operação de mudança de sexo não ser reversível, era inegável que Robert estava de volta. Eu deveria ter desconstruído ela muito antes. Então hoje as pessoas me olham não porque eu tenho um corpo bonito ou uma aparência desejável. As pessoas me olham pelo que eu sou. Os meus amigos estão comigo por quem o Robert é. O gênero masculino ou feminino vem do nascimento. Para a ciência, os cisgêneros são as pessoas que se identificam com o sexo em que nasceram. Os transgêneros, também conhecidos como transexuais, são pessoas que preferiam ter o sexo diferente. Ou seja, um homem não quer ser homem e uma mulher não quer ser mulher. Segundo o professor Felipe Neri, presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica, é muito complicado lutar contra o sexo com que cada pessoa nasce. Existe a biologia é o teu sexo, né? Que é a tua anatomia. Só que o gênero é na forma como você se vê, como você se compreende, né? Porém, você não tem como desvincular a biologia. Nós temos um corpo, temos hormônios. A população transexual ainda é pequena. Menos de 1% a 1% da população no mundo como um todo que é considerada transexual. Mesmo assim, em alguns países, o número de crianças que dizem querer trocar de sexo aumenta em velocidade acelerada. De acordo com a rede de televisão BBC, o número de crianças e adolescentes que acessaram o sistema público de saúde com questões de identidade de gênero subiu de maneira significativa nos últimos anos. Foram 969 jovens entre 2015 e 2016, contra apenas 94 em 2009 e 2010, um aumento próximo a 1000%. Existe uma explicação para esse crescimento. Segundo este especialista, a razão é a chamada ideologia de gênero, ou seja, pensamentos que impõem a existência de um terceiro gênero, além do masculino e do feminino. Os países foram implementando essas políticas públicas, por quê? Porque quer-se realmente fazer uma nova sociedade. Qual é o problema que as pessoas não entendem? É que é o seguinte, existem pilares de uma sociedade. Quais são os pilares? Vida e família é um deles, são dois deles, né? E esses dois pilares que sustentam uma sociedade, tá? Muitos desses organismos querem desconstruir. Até junho deste ano, a Organização Mundial da Saúde considerava a transexualidade um distúrbio, ou seja, um transtorno de saúde mental. Hoje não é mais assim. A OMS trocou a palavra distúrbio por incongruência. Na prática, reconhece que os transgêneros passam por um conflito psicológico, mas sem considerar isso uma doença. When you look back... A repórter Denise Odorice conversou com Walt Heyer, um norte-americano de 78 anos que passou por 2 operações de mudança de sexo. Walt conta que desde criança, por volta dos 4 anos, queria ser menina. Mesmo assim, chegou aos 40 anos como homem, se casou e teve 2 filhos. Foi quando decidiu se tornar uma mulher. Passou a tomar hormônios femininos, implantou silicone nos seios e retirou o órgão sexual masculino, o pênis. Walt se tornou Laura. Depois de 8 anos, se arrependeu. A cirurgia de mudança de sexo, no fundo, não mudou a pessoa que eu era. O que aconteceu foi apenas uma mutilação no meu próprio corpo. Termina.
Aquele período foi uma grande perda de tempo na minha vida. A gross waste of a life. Laura fez o caminho de volta. Hoje, Walt é uma voz de apoio para as pessoas com disfunção de gênero no mundo todo. Australia, New Zealand, Santiago, Chile. Ele mantém um site onde conta a própria história e a de outros tantos que se arrependeram de fazer a mudança de sexo. Walt também lançou livros sobre o tema. É difícil saber quantas pessoas ficaram satisfeitas com a mudança de sexo e quantas se arrependeram. Uma pesquisa sobre o tema foi realizada pelo Instituto Karolinska, da Suécia, uma das escolas médicas mais respeitadas do mundo, onde está o comitê que indica o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. Em 30 anos, o estudo acompanhou 324 casos de pessoas que se submeteram à cirurgia de mudança de sexo. A maioria, 59%, é formada por homens que se transformaram em mulheres. Os cientistas queriam medir o grau de mortalidade dos transgêneros ao longo de 30 anos e comparar essa mortalidade com a da população em geral. Veja o gráfico da pesquisa. No começo, todos estão vivos. Ao longo de 3 décadas, o grupo em que menos pessoas morrem é o das mulheres que não fizeram a cirurgia de mudança de sexo. Depois, vem os homens que não operaram. Na sequência, as mulheres que se tornaram homens e os homens que se tornaram mulheres. A conclusão da pesquisa: pessoas transexuais, depois da mudança de sexo, têm riscos consideravelmente maiores de mortalidade, de comportamento suicida e transtornos mentais do que a população em geral. A conclusão sugere que a mudança de sexo, apesar de aliviar a disforia de gênero, pode não ser suficiente como tratamento para a transexualidade. No Brasil, a cirurgia de mudança sexual é feita pelo SUS, mas não é simples. As autoridades de saúde exigem idade mínima, pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico e laudo que ateste a transexualidade. É fundamental um acompanhamento em saúde integral daquele indivíduo, primeiro tentando se compreender quais são as demandas, o que aquele indivíduo busca, né? Qual tipo de ajuda que aquele indivíduo quer. E após a cirurgia, caso ela seja feita, o acompanhamento especializado ainda é essencial. A gente continua acompanhando por no mínimo 1 ano após a realização da cirurgia. Os impactos na saúde de quem opta pela operação podem ser profundos. É o que diz uma reportagem do respeitado jornal inglês The Guardian, com o título "A mudança de sexo não é efetiva". A reportagem afirma: não há evidências conclusivas de que a operação de mudança de sexo melhore a vida dos transexuais. Muitos deles, aliás, continuam severamente desorientados. A maioria dos estudos médicos sobre a mudança de gênero são mal feitos e levam a uma ideia errada de que a operação traz algum benefício. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Holanda apontam que cerca de 20% dos pacientes se arrependem da mudança de sexo. Marcos também optou pela cirurgia. Em 2003, ele se tornou Luma. Chegou até a tirar certidão de nascimento com a nova identidade. Mas ele logo se arrependeu. Antes eu era um homem que queria ser uma mulher. E agora eu era um homem que me tornei uma mulher. Mas eu não era uma mulher. Então, sempre a diferenciação, o fato de eu ser diferente dos outros é que me trouxe a clareza de que o meu objetivo ele nunca poderia ser alcançado. Ficam assim. Ele acabou aceitando seu gênero de origem, parou de tomar hormônios e tirou as próteses mamárias. Mudou a certidão de nascimento. Hoje, Marcos afirma, sem medo,
que se arrependeu de ter feito a mudança de sexo. Eu me arrependi de ter feito a cirurgia, me arrependi de ter feito toda a mudança no meu corpo, porque se eu não tivesse passado por todo aquele processo de mudança no meu corpo, hoje eu estaria adequado com aquilo que eu me sinto dentro, né? O meu corpo estaria adequado com os meus sentimentos hoje. Os mesmos passos de Marcos também já foram percorridos pelo Robert. Hoje ele faz faculdade, trabalha e leva uma vida sem grandes conflitos. Mas como lidar com uma cirurgia irreversível para mudar de sexo? Eu tenho um equilíbrio emocional para poder lidar com isso. Então eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu corpo. O meu corpo está acostumado, sou tão seguro como eu nunca fui. Durante 3 anos, Robert lutou para ter o nome com que nasceu de volta nos documentos. E nesta nova etapa, o simples ato de buscar a carteira de identidade representou uma vitória. Antes mesmo de pegar o RG, a ansiedade era visível. Para mim é diferente porque eu já tinha passado por isso para poder fazer o documento como Sabrina, que era também um desejo, foi um sonho. E hoje eu volto para refazer como Robert, que é o dia mais importante para mim, é poder voltar a ser eu mesmo. E é como Robert que ele é identificado. Robert Diego de Paula da Conceição? É o senhor mesmo, né? É. Que alegria. Cara, que felicidade estar aqui. Poder olhar de volta para o Robert. Eu que durante muito tempo neguei o Robert, mas olhar para o meu nome, para minha identidade hoje me faz muito contente, muito feliz, sabe? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.